Bom dia, doutora Jan. O meu nome é Mary Wolff. Eu sou psicóloga, psicanalista da SPPA, membro efetivo, analista de data, analista de crianças, adolescentes e adultos. Eu faço parte da comissão da diretoria da infância e adolescência e vou coordenar a mesa de hoje. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas à doutora Jan e reforçar a nossa alegria de ter ela conosco nesses 2 dias, fazendo parte e a parte central do nosso 25º Simpósio da Infância e Adolescência. A doutora Jan vai apresentar agora a sua segunda conferência, cujo título é Destrutividade na Adolescência, onde ela vai apresentar o trabalho dela sobre o complexo de Frankenstein, sobre terrores do nascimento. Muito obrigada, doutora Jan. A palavra é sua nesse momento. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou dizer apenas uma coisa, que esse artigo que eu vou apresentar ainda está em andamento. Ele vai se tornar um livro em breve, então eu espero que todos possam... Aguardo os comentários de todos, porque ainda está em andamento. Muito obrigado por me ouvirem. Bom, então, eu sou malvado porque sou infeliz. Por que a história de Frankenstein, escrita por uma jovem de 18 anos, há mais de 200 anos, se tornou uma das narrativas mais duradouras até agora, incluindo o dia de hoje? Esta é a pergunta que me vi instigada a responder. Através de uma lente winnicottiana, meu foco ilumina a trajetória do desenvolvimento psíquico muito precoce em que ansiedades, terrores e traumas estão na raiz de um objeto intrapsíquico não sobrevivente. Este é o paradigma clínico específico que usarei para definir o cenário para uma reflexão sobre a história do nascimento de Mary Shelley, relacionado, que é conforme a sua elaboração, relacionado às especificidades de sua situação quando ela escreveu Frankenstein. Argumentarei que a história de Frankenstein constitui a biografia emocional de Mary Shelley, destacando uma fantasia inconsciente intrapsíquica sobre o seu nascimento, emanando do seu objeto intrapsíquico não sobrevivente. Embora a história e a forma em que foi escrito, epistolar, já que é uma série de cartas, sejam pertinentes ao mundo interno de Mary Shelley, envolvido em seus detalhes biográficos, irei propor que a razão de seu poder de sustentação é porque ressoa com uma verdade universal de não sobrevivência do objeto intrapsíquico para todos e cada um de nós. Frankenstein, tanto o médico quanto a criatura, ilustram as identificações primordiais de Shelley e os objetos intrapsíquicos não sobreviventes e sobreviventes. O exemplo clínico, o caso de K, ilustra uma fase da análise em que a não sobrevivência do objeto tornou-se a característica proeminente. Durante aquelas semanas, tanto o paciente quanto eu não tínhamos confiança de que poderíamos sobreviver um ao outro, pois o poder do complexo de Frankenstein do paciente assumiu o controle. Até um certo momento de não sobrevivência, um ponto de mutação no analista mudou a dinâmica da não sobrevivência do objeto para sobrevivência do objeto. Vou sugerir que a não sobrevivência, o complexo de Frankenstein, deve ser alcançada na situação de análise, através da regressão e Nachträglichkeit. Além disso, deve ser elaborada como um pré-requisito para alcançar o estágio do complexo de Édipo no contexto da análise pela primeira vez.
Este passo importante destaca o movimento intrapsíquico de Frankenstein para Édipo, da apercepção para a percepção do objeto, da não sobrevivência psíquica do objeto para a sobrevivência psíquica do objeto. Uma vez que este estágio tenha sido alcançado, o paciente pode começar a viver em um mundo de objetos percebidos objetivamente, em vez de existir, não de viver, por um conjunto de projeções. Prelúdio. Paradigmas clínicos da Sociedade Psicanalítica Britânica. Há um conjunto de princípios norteadores para cada paradigma clínico psicanalítico. A teoria central de cada paradigma contém a convicção do autor sobre o problema principal de cada indivíduo. Para Freud, a psicossexualidade e o complexo de Édipo. Para Melanie Klein, era a pulsão inata de morte e agressão. Para Winnicott, era o fato da dependência. A dependência absoluta do bebê em relação à mãe, desde o início da vida, molda e estrutura a psique e a personalidade. Sugeri que as duas principais mudanças de paradigma pós-Freud foram Klein e Winnicott. Os três pilares do treinamento analítico: análise pessoal, trabalho clínico e supervisão, inevitavelmente se sustentarão no paradigma intrapsíquico original de cada indivíduo. Objetos intrapsíquicos sobreviventes e não sobreviventes e o desenvolvimento psíquico primário. Em outro contexto, propus que a especificidade das formulações de Winnicott sobre o desenvolvimento psíquico primário constituem as primeiras experiências do bebê com sua mãe. Ela não molda a psique do bebê. Em vez disso, é a mistura de suas comunicações inconscientes e estados mentais afetivos que é transmitida e recebida pela psique nascente do bebê. Essa mistura estabelece um padrão de desenvolvimento. Se ela for facilitadora por meio de sua adaptação dedicada às necessidades do bebê, o bebê será capaz de criar o objeto com a matéria do que aparecer em seu caminho. Se ela não for capaz de facilitar, mas sim de afastar ou se retrair, o bebê não tem outra alternativa que não se retrair e congelar. Isso constitui trauma psíquico. O contexto fundamental do início é tanto de sobrevivência do objeto quanto a de não sobrevivência do objeto. À medida que o indivíduo cresce, a multiplicidade de experiências relacionais evolui e se refine com base nesse começo. O padrão inicial, entretanto, está estabelecido e a evolução psíquica inevitavelmente incluirá uma série de convicções. Por exemplo, minha mãe sempre me trata dessa forma. Ou, não importa o que eu diga, meu pai sempre me faz sentir burro. Essa convicção fixa será então aplicada às pessoas com as quais temos uma transferência parental. Uma elaboração contínua de experiências iniciais é absolutamente contingente à experiência contínua do relacionamento pais-bebê. Essa assimetria das relações humanas é replicada na situação de análise. É por isso que o Winnicott foca na dependência e no desamparo, e é por isso que o estar em análise mobiliza o sentimento mais profundo de desamparo, no qual as narrativas inconscientes, reprimidas e cindidas emergem. Por exemplo, o bebê clínico, a criança ou adolescente, como características-chave da matriz de transferência contra transferência. Nascer e dar à luz. Nascer e dar à luz não são necessariamente o primeiro momento traumático. Dependerá inteiramente da capacidade da mãe de dar à luz. Cada nascimento, portanto, do ponto de vista da mãe e do bebê, é potencialmente suficientemente bom. A capacidade da mãe de dar à luz dependerá de sua primeira experiência de como sua mãe a deu à luz.
O que aconteceu antes, durante e depois do parto? Como ela se desenvolveu intrapsiquicamente? Mas se o nascimento não for bom o suficiente, isso afetará inevitavelmente o relacionamento pais-bebê e poderá ser devastadoramente traumático. Este é um trauma que deixa cicatrizes na psique humana para sempre. A recuperação só pode ser feita através do desenvolvimento de um falso self e, posteriormente, através do tratamento terapêutico para manejar o trauma, porque ele nunca pode ser curado. Existem dois conceitos-chave relacionados à história do nascimento. O medo de mulher. Winnicott sugeriu que o medo de mulher, que existe em todo ser humano, está relacionado ao fato não reconhecido de que todos nós já fomos totalmente dependentes de uma mulher que nos deu a vida. É normal reprimir o fato de que cada um de nós tem uma mulher a quem agradecer por nossa vida neste mundo. Medo do colapso. O medo do colapso no futuro é baseado na A descompensação que se repete no tempo presente da análise tem o potencial de ser vivenciada pela primeira vez. Esse conceito também se refere ao medo do vazio e ao medo da morte. Os afetos do vazio e da morte foram catalogados na psique em um momento primordial do desenvolvimento. Esse conceito será elaborado no exemplo clínico. Freud e o complexo de Édipo. Em seus primeiros trabalhos, Freud se referiu a um complexo nuclear, que em 1910 ele chamou de complexo de Édipo, que se referia ao problema psicossocial central do histérico. Assim, a aplicação de um antigo mito grego para descrever um transtorno mental grave tornou-se um dos conceitos mais poderosos da psicanálise. Um complexo constitui um conjunto de internalizações primárias do bebê, a mistura entre mãe e bebê, que se elabora em camadas de narrativas que exercem uma influência dominante sobre a personalidade. De acordo com o dicionário Oxford, foi Carl Jung, não Sigmund Freud, quem primeiro usou o termo em 1907. Um complexo, ele disse, rouba a luz e a nutrição do ego, assim como um câncer. A convicção de Freud sobre a existência de um complexo de Édipo emanava de sua autoanálise. Em 1897, pouco antes de publicar A Interpretação dos Sonhos, Freud escreveu para Fliess: podemos compreender o poder fascinante de Édipo Rei. Ele se apodera de uma compulsão que todos reconhecem, porque sentem sua existência dentro de si próprios. Assim, a história de Édipo passou a representar uma narrativa em psicanálise que foi considerada universal, e não apenas relacionada à histeria, porque é uma representação contundente da dinâmica intrapsíquica de cada indivíduo no contexto do desenvolvimento que nem todos alcançavam, apesar das aparências. Acho que ele estava se referindo à capacidade de preocupação e à capacidade de relacionamento tridimensional. É por isso que o complexo de Frankenstein poderia explicar um estágio de desenvolvimento antes que existam relações objetais internas e antes mesmo que uma capacidade para relacionamentos edipianos tenha iniciado. Se concordarmos com a possibilidade de um complexo anterior, uma organização patológica que ocorre no início da vida, parece plausível que a história de Frankenstein possa ser aplicada. O complexo de Frankenstein, portanto, representaria reações psíquicas primárias que são catalogadas, em vez de totalmente vivenciadas,
porque é um estágio de relacionamento antes que o bebê seja capaz de diferenciar entre eu e não eu. O complexo de Frankenstein é uma elaboração do padrão mais primordial de desenvolvimento no qual a não sobrevivência do objeto domina o mundo interno. Vamos lembrar que a história de Frankenstein ilustra a negação do fato de que apenas uma mulher dá à luz outro ser humano. Além disso, a história é uma negação da relação sexual e da concepção. É um homem, o Dr. Frankenstein, que trabalha com sua intensa dedicação, preocupação materna primária, para encontrar e costurar partes de cadáveres a fim de fazer um ser humano, trazer um ser humano à vida. Isso foi descrito como uma fantasia masculina onipotente. O médico estava convencido de que pode juntar essas partes mortas de corpo e galvanizá-las para a vida. Assim, a criatura que ele faz não tem mãe, nem pai e nem nome. E, no entanto, quando a criatura ganha vida e olha nos olhos do seu Criador, ela encontra uma expressão de horror e terror em seu Criador, Dr. Frankenstein, que de repente fica apavorado com o que fez. Desde o início, a criatura é cruelmente rejeitada e torna-se confusa e desesperadamente carente. O Dr. Frankenstein fica apavorado e foge. A criatura não consegue entender o que está acontecendo. Por que está sendo tratado assim? O Dr. Frankenstein parece estar convencido de que a criatura é um assassino e o matará gratuitamente como um sádico implacável. Mas a criatura é deficiente e, como aprendemos, simplesmente desesperada por ser querida, amada e cuidada. Mas pela forma como é tratada, acabará por se tornar um assassino. A criancinha é assassinada é a imagem da beleza e inocência que deve desencadear inveja, ódio e sadismo na criatura, que é movida por uma carência implacável e se torna má porque é profundamente infeliz. A terrível luta entre o médico e a criatura, ao longo do livro, enfatiza a disfuncionalidade entre pais e filhos e constitui o resultado de desamor e abuso contínuos. No esforço de sobreviver para ser amado, ninguém efetivamente sobrevive. Não é simplesmente uma imagem de vida e morte, mas uma imagem de uma criança abusada tentando sobreviver em um mundo sádico e que despreza. Deixe-me dizer algo aqui. Eu estou fazendo um paralelo com a trilogia de Paul Williams, onde ele escreve sobre o assassino da alma. Deixa eu fazer uma coisa. Como e por que comecei a refletir sobre essa ideia do complexo de Frankenstein? O coração da história de Frankenstein da Mary Shelley é a partir de um sonho acordado. Embora Frankenstein tenha sido publicado primeiro em 1818, só 13 anos depois, em 1831, quando Mary Shelley tinha 33 anos, ela foi convidada a escrever uma breve introdução para substituir o prefácio original que havia sido escrito pelo marido, Percy Shelley. Em 1831, Mary já estava viúva há 9 anos. Ela estava se preparando para uma nova publicação do seu primeiro livro, na qual explica como surgiu a ideia para ela, dizendo que ela se inspirou num sonho acordado. Sonhos e sonhar têm significado transferencial no contexto do tratamento analítico, mas não é o sonho que é a estrada real para o inconsciente, e sim a interpretação do sonho. Mary Shelley não está em análise, mas uma interpretação de sua introdução captura a imaginação como se ela fosse uma paciente em análise relatando um sonho. Ela começa a introdução explicando que os editores lhe pediram para fornecer um relato sobre as origens da história. E ela estava disposta a concordar porque frequentemente lhe perguntavam como uma jovem
pôde conceber e discorrer sobre uma ideia tão horrível. É bom lembrarmos que Mary tinha 17 anos quando surgiu a ideia horrível. Ela era adolescente. Não acho que foi a ideia que foi horrível, mas sim os eventos horrorosos e a dinâmica entre os personagens de sua história. Ela prossegue explicando que, embora fosse bastante óbvio que, como filha de duas pessoas bastante célebres na literatura, ela muito cedo na vida tinha pensado em escrever. E, embora tenha escrito desde muito jovem, ela afirma que seu maior prazer era se entregar a sonhos acordados. E ela dizia: meus sonhos eram mais fantásticos e mais agradáveis do que os meus escritos. Ao ouvir isso, como se ela fosse uma paciente no divã, a analista estaria se perguntando como o devaneio havia começado e por quê. Embora exiba uma imaginação rica, é provável que reflita algo mais defensivo e uma forma de manter longe as dificuldades nas relações familiares. Quando ela escreve, meus sonhos eram só meus, eu não contava para ninguém, eles eram meu refúgio quando aborrecida, meu maior prazer quando livre. Começa a ficar claro que ela já estava empenhada em entrar em um mundo de sonho para lidar com emoções intensas relacionadas a ser adolescente, assim como a situação familiar, que alimentava sua raiva e provavelmente sua confusão. Sabia-se que durante o início da adolescência de Mary Shelley, seu relacionamento com a madrasta, que se casou com o pai viúvo quando a Mary tinha 4 anos, era conturbado e muito difícil. A introdução continua descrevendo sua vida idealizada nas margens no norte do rio Tay, perto de Dundee. Esse foi um período em que Mary foi enviada para longe de casa, em Londres, para ficar com a família na Escócia. As tensões em casa foram provavelmente uma das razões para ela sair de casa. Condensando vários anos, a autora passa rapidamente dos dias aparentemente adolescentes de Halcyon em Dundee para o verão de 1816, quando, com seu filho de alguns meses, o segundo filho que ela teve, ainda não casada com Percy Shelley, eles viajaram para a Suíça, onde ficaram com Lord Byron. O tempo estava tempestuoso, choveu por vários dias, e Lord Byron desafiou seus convidados a cada um escrever uma história de fantasmas. Por vários dias, Mary não conseguia pensar em uma história para escrever, mas ela ouviu várias conversas sobre cadáveres reanimados e a invenção do galvanismo, no qual talvez as partes componentes de uma criatura pudessem ser fabricadas, reunidas e dotadas de vitalidade. Aqui está o que ela escreve sobre a concepção da história. A noite passou com essa conversa, e até mesmo a hora das bruxas havia passado antes de nos recolhermos para descansar. Quando coloquei minha cabeça no travesseiro, não dormi. Nem poderia dizer que pensava. Minha imaginação intrusiva me possuiu e me guiou, me presenteando com as imagens sucessivas que surgiram em minha mente com uma nitidez muito além dos limites habituais do devaneio. Eu vi com os olhos fechados, mas com a visão precisa da mente, eu vi o pálido estudante de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que ele havia montado. Eu vi o fantasma hediondo de um homem estendido e, em seguida, por funcionamento de algum motor poderoso, mostrar sinais de vida e se mexer com um movimento inquieto, meio vivo. Deve ser assustador, pois extremamente assustador seria o efeito de nenhum esforço humano para zombar do mecanismo estupendo do Criador do mundo. Ela está mencionando Deus aqui. Seu sucesso aterrorizaria o artista. Ele fugiria de seu odioso trabalho manual horrorizado. Ele esperaria que, entregue a si próprio, a pequena centelha de vida que havia se comunicado se desvanecesse, que essa coisa que havia recebido uma animação tão imperfeita se transformaria em matéria morta, e ele poderia dormir
acreditando que o silêncio da sepultura extinguiria para sempre a existência transitória do horrendo cadáver que ele havia considerado como berço da vida. Ele dorme, mas ele está acordado. Ele abre os olhos, vê a coisa horrenda de pé ao lado de sua cama, abrindo as cortinas, olhando com olhos amarelos, marejados, mas curiosos. Abri os meus, aterrorizada. A ideia, ainda é Mary Shelley falando aqui, a ideia havia invadido minha mente de tal forma que um arrepio de medo me percorreu e quis trocar a imagem horrenda de minha fantasia pelas realidades ao redor. Eu ainda as vejo, o próprio quarto, o assoalho escuro, as persianas fechadas, com o luar lutando para entrar, e a sensação que tive do lago vítreo e os altos Alpes brancos estavam ali fora. Eu não poderia me livrar tão facilmente do meu fantasma hediondo, ainda me assombrava. Eu tinha que tentar pensar em outra coisa. Voltei à minha história de fantasmas, minha cansativa e infeliz história de fantasmas. Se eu pudesse inventar uma que assustasse meu leitor como eu mesma me assustei naquela noite. A ideia que me ocorreu foi rápida como luz e foi animadora. Eu encontrei. O que me aterrorizou vai aterrorizar os outros. Preciso apenas descrever o espectro que assombrou meu travesseiro à meia-noite. Na manhã seguinte, anunciei que havia pensado em uma história. Comecei aquele dia com as palavras. Foi em uma noite triste de novembro, fazendo apenas uma transcrição dos terrores sombrios do meu sonho acordado. Ouvir isso com ouvidos analíticos revela uma representação vívida de terrores inconscientes. Vamos agora dar uma olhada em alguns detalhes biográficos pertinentes de Mary Shelley, que certamente devem ter levado a esse sonho acordado específico, onde, como todos os sonhos, constitui uma condensação de afetos e desejos reprimidos. Mary Wollstonecraft Godwin nasceu em 28 de agosto de 1798. Seus pais eram Mary Wollstonecraft e William Godwin, ambos conhecidos ativistas políticos e intelectuais da época. 3 dias, mais ou menos, após o nascimento, a menina foi tirada da mãe, que lutava para sobreviver devido a complicações graves após o parto. Em 10 de setembro, aos 39 anos, Mary Wollstonecraft, a icônica primeira feminista, morre de febre puerperal, deixando uma filha, Fanny Imlay, que tinha 2 anos, e o bebê recém-nascido, Mary. William Godwin que era o pai de Mary, estava determinado a criar as 2 crianças. E desde muito cedo, ambas aprenderam sobre as publicações e o trabalho de sua mãe. Louisa Jones era governanta e babá, assistida por vários criados e muito dedicada às meninas. Godwin idealizava a primeira esposa e seu retrato ficava pendurado sobre a lareira no escritório. Ele entrou em depressão profunda após a morte dela, mas logo começou a procurar uma nova esposa. Quando a Mary tinha 4 anos, 1802, Godwin se casou novamente com Mary Jane Claremont, que era viúva e tinha 2 filhos, Charles e Claire, que vieram morar com eles. Nessa época, Louisa Jones, a governanta, foi embora. Então, ela tinha sido a mãe substituta, eu acho, depois que a amiga dela, Mary, tinha morrido. De acordo com os registros de correspondências, a madrasta favorecia seus próprios filhos. E Mary logo passou a odiar a madrasta e tinha bastante apego por Claire Claremont, a filha da madrasta, que era um ano mais nova. Mary teve pouca escolaridade formal, mas um tutor diário vinha e ela leu muito dos livros infantis do pai sobre a história greco-romana. Aos 13 anos, Mary Godwin foi enviada para o internato por 6 meses. Um ano depois, aos 14 anos, ela foi enviada para a Escócia para ficar com a família dissidente do radical William Baxter, que morava perto de Dundee. O pai escreveu para Baxter dizendo: "Estou ansioso para que ela seja educada como filósofa, até mesmo como cética.
Ela se deu muito bem com as 4 filhas pequenas de Baxter, cuja própria mãe tinha falecido recentemente. Aos 15 anos, em 1813, o pai a descreve como a Mary Shelley, extremamente ousada, um tanto imperiosa e de espírito ativo. Seu desejo de conhecimento é grande e sua perseverança em tudo que faz é quase invencível. Em 30 de março de 1814, Percy Bysshe Shelley, um rebelde aristocrata de 21 anos, visitou William Godwin, a quem ele admirava muito. Em 26 de junho daquele ano, Shelley conheceu Mary, que havia retornado da Escócia e agora tinha 16 anos. Eles rapidamente se apaixonaram e passavam tempo no cemitério da igreja de St. Pancras, onde a mãe de Mary estava enterrada. Durante a adolescência, Mary frequentemente frequentava o cemitério e, sentada ao lado do túmulo da mãe, passava horas lendo e escrevendo. Acredita-se que foi aqui que Percy e Mary consumaram seu amor, apesar do fato de que Percy Shelley já era casado com uma mulher chamada Harriet. Algumas semanas depois, em 28 de julho de 1814, Mary foge com Shelley para a França e Clermont os acompanha. Viajaram pela França, devastada pela guerra, até a Suíça. Nesse meio tempo, Mary estava grávida. Devido à falta de fundos, eles voltaram a Londres em 13 de setembro, mas Godwin os rejeitou, para surpresa deles. Mary estava bastante doente na primeira gestação. Um advogado chamado Hogg, que era amigo de Percy Shelley, de Oxford, era um bom amigo naquela época. Eles viviam, então, em condições de pobreza. Mais tarde, naquele ano, Harriet Shelley deu à luz a um menino que era filho de Shelley. No ano seguinte, 22 de fevereiro de 1815, quando Mary tinha 17 anos, ela deu à luz uma menina 2 meses prematura, que não se esperava que sobrevivesse. 2 semanas depois, em 6 de março, o bebê morreu. Mary escreveu para seu amigo Hogg: "Meu querido Hogg, meu bebê está morto. Você vem me ver assim que puder? Quero vê-lo. Isso estava perfeitamente bem quando fui para a cama. Acordei no meio da noite para amamentá-la. Parecia estar dormindo tão quieta que não quis acordá-la. Isso, já estava morta, mas não descobrimos até de manhã. Pela sua aparência, evidentemente morreu de convulsões. Você virá, você é uma criatura tão calma, e Shelley está com medo da febre do leite, pois eu não sou mais uma mãe agora." Notem como ela se refere ao bebê como isso e a Hogg como criatura. O bebê nunca foi nomeado. A perda desse bebê causou uma grave depressão em Mary, que era assombrada por visões do bebê. Mas ela logo engravidou novamente, por volta de abril do mesmo ano, 1815, e deu à luz seu segundo filho em 24 de janeiro de 1816, quando ela tinha então 18 anos. O bebê chamou-se William, em homenagem ao pai dela. Quando o bebê tinha alguns meses, no início de maio de 1816, viajaram para Genebra, novamente com Claire Clermont os acompanhando, assim como uma babá, uma criada para o bebê. Foram passar o verão com Lord Byron. Nessa época, Claire estava grávida de Lord Byron. Embora acredite-se que ela estivesse grávida não de Byron, mas sim de Percy Shelley. Todos acreditavam em amor livre, então, mas isso é que está escrito na biografia. Em 14 de maio, eles chegam a Genebra e Mary se chamava, então, a si própria Senhora Shelley. Ficaram com Byron e seu médico Polidori, que tinha alugado a Villa Diodati, no vilarejo de Cologne. 16 de junho de 1816, a concepção de Frankenstein. O sonho acordado, conforme mencionado acima, ocorreu logo após a morte do primeiro bebê de Mary, quando ela tinha 16 anos. E o segundo bebê, um menino, tinha cerca de 5 meses. A sua irmã, na família reconstituída, estava grávida. Voltaram a Londres em setembro de 1816, quando Mary tinha acabado de completar 19 anos, e moraram em Bath. Em 9 de outubro, a meia-irmã, Fanny Imlay,
cometeu suicídio. 2 meses depois, em 10 de dezembro, Harriet, esposa de Shelley, foi descoberta afogada no Serpentine. Ambos os suicídios foram abafados. A essa altura, Mary estava grávida pela 3ª vez. E, como Percy agora estava livre, casaram em 30 de dezembro de 1816 em Londres. O pai e a madrasta compareceram ao casamento, o que resolveu a desavença familiar. 13 de janeiro de 1817, Claire dá à luz a uma menina e os 3, o bebê William e Allegra, mudam-se. Allegra era filho de Percy e Mary, se mudam para viver em Buckinghamshire em março de 1818. E foi neste ano, de junho de 1816 a junho de 1817, logo após os suicídios de Fanny e Harriet, do nascimento da sobrinha postiça da 3ª gravidez, que a Mary estava elaborando o manuscrito de Frankenstein, principalmente entre março e junho, quando engravidou pela 3ª vez, terminando o livro em junho de 1818. Em 2 de setembro, Mary Shelley dá à luz a seu 3º filho, uma menina que ela chama Clara. O bebê William agora tem 2 anos e Mary Shelley chegou aos 20. Pelos nossos padrões atuais, ainda uma adolescente. Em novembro daquele ano, ela publicou uma história de uma turnê de 6 semanas, que era a história de sua primeira viagem à Suíça no verão de 1816. Durante o outono de 1817, Percy Shelley editou o manuscrito Frankenstein, de Mary Shelley, que foi publicado pela primeira vez em janeiro de 1818. O autor era anônimo, sem nome, e o prefácio foi escrito por Percy Shelley. O livro foi dedicado a William Godwin, pai de Mary. Mas a vida era muito difícil, e assim, em 12 de março de 1818, eles deixaram a Inglaterra, seu bebê, e levaram o bebê para morar com Lord Byron. Em setembro de 1818, quando Mary tinha acabado de completar 21 anos, Clara morreu com 1 ano de idade. Em junho de 1819, seu filhinho Will Mouse, de 3 anos e meio, morreu de malária. Naquela época, Mary estava grávida de 6 meses de seu 4º filho. Ela entrou em profunda depressão que aliviou quando deu à luz Percy Florence em 12 de novembro de 1819. Ela tinha agora 22 anos. 3 anos depois, em 16 de junho, Mary Shelley, grávida pela 5ª vez, teve um abortamento complicado e quase morreu se não fosse por Percy Shelley tê-la salvo. Em julho do mesmo ano, Percy se afogou em um incidente de navegação na costa do norte da Itália. Em 23 de julho de 1823, quando Mary Shelley tinha 26 anos, com seu filho Percy Florence, que tinha quase 5 anos, ela voltou para a Inglaterra. Essa é uma versão bem condensada dos eventos e é quase impossível de memorizar e, pior ainda, digerir. Para ver quantas mortes de bebês aconteceram. E se vocês lerem as cartas de Mary Shelley, ela ficava assombrada no final da sua vida, porque ela achou que tivesse matado seus bebês. Destruição e adolescência. Anna Freud dizia que a adolescência era a enteada da psicanálise. Fora da psicanálise, a adolescência, como conceito, não se tornou um estágio oficial de desenvolvimento até meados do século XX. Lembrem-se de James Dean em Rebelde Sem Causa. É um dos filmes icônicos daquele século que apresenta a angústia normal de todos os adolescentes. Como já deve estar claro agora, a autora de Frankenstein concebeu e criou a história durante os estágios intermediário e final da sua adolescência.
Winnicott disse que, se na fantasia do crescimento primordial há morte contida, então na adolescência há assassinato contido. A adolescência é uma época em que tudo o que aconteceu antes é revisitado intrapsiquicamente, à medida que o indivíduo faz a transição da infância para a vida adulta. É manifestamente físico. O corpo da criança tem que passar por um processo de destruição e sobrevivência à medida que o corpo se transforma. O ódio assassino da criança de 2 anos torna-se um ódio assassino perigoso por causa da intensidade do desenvolvimento adolescente. Este é o estágio de desenvolvimento em que os pais e a sociedade têm que sobreviver de maneira crucial. Tudo pode ser facilmente perdido durante esse tempo. A negociação pelo adolescente dos mundos interno e externo requer um objeto externo cuja mente seja capaz de sobreviver psiquicamente, cuja capacidade é sábia e benigna, bem pensada, em oposição à impensada e punitiva, como o Dr. Frankenstein se comportou. É uma espécie de sobrevivência que não ocorreu antes, e se o adolescente e os pais sobreviverem, será duradoura. Relacionado à noção do objeto sobrevivente intrapsíquico, sugeri que a sobrevivência psíquica do objeto é particularmente importante na adolescência porque é o estágio final da maturidade. Se o objeto, ambiente, não é capaz de sobreviver ao impulso destrutivo do sujeito, isso equivale a trauma psíquico e não sobrevivência do objeto. Um objeto não sobrevivente dominará o mundo interno e eclipsará um objeto sobrevivente e não desenvolvido. Trabalhando com pacientes com idades entre 22 e 40 anos, gradualmente percebi que o colapso durante a adolescência havia, de fato, ocorrido muito mais cedo em seu desenvolvimento, indicava uma recapitulação de um colapso ocorrido no início da vida. Parece-me que a situação de análise seja talvez o único cenário que oferece uma oportunidade de crescimento, porque a sobrevivência do objeto é um potencial em cada tratamento. Assim, a análise oferece a possibilidade de recuperação do trauma precoce e colapso na adolescência. Agora abordarei o caso clínico para ilustrar as vicissitudes da sobrevivência e da não sobrevivência no tratamento analítico. No primeiro encontro, K me contou sobre um incidente que o levou a buscar ajuda psicanalítica. Falando devagar, com os olhos baixos, ele disse: eu tinha um prazo a cumprir, trabalhei nisso o dia todo, havia muita pressão e assim meu trabalho. Eu tinha que chegar ao escritório. Eu finalmente terminei. Bom, ele disse, eu tinha que ir muito rápido de bicicleta, como sempre, não me dei tempo suficiente. Ele balançou a cabeça e continuou. O escritório fica no centro e tem grades do lado de fora, onde costumo prender minha bicicleta com cadeado. E se vocês já visitaram Londres, tem aqueles, como se fossem arcos assim, vitorianos. Cheguei suando, tinha poucos minutos para chegar no escritório. Ele ergueu a palma da mão em direção ao olhos e novamente com suspiros profundos, exasperação e desespero, ele disse: eu cravei meu olho em uma dessas pontas da grade. Esperei enquanto ele pausava novamente, agora com a mão no olho. Ele disse: naquele momento não achei que fosse grande coisa, senti um pouco dolorido, mas senti que deveria segurar meu olho. Ele riu de forma incongruente. Senti, enquanto eu caminhava pelo escritório, segurando a minha mão no meu olho, eu fui olhando para todo mundo e todos riram de que eu tinha feito. Ele sorriu como se gostasse da lembrança das pessoas rindo dele, enquanto ele estava com dor e segurando o olho. Mais tarde, naquele dia, quando ele foi para o hospital, descobriu que a lesão havia sido grave. Ele corria o risco de perder o olho que havia machucado. Fiquei
impressionada com o fato de que, embora hesitante, pareceu-me que K estava bastante indiferente durante o relato do seu acidente com o olho, enquanto sua futura analista sentiu horror e choque por ele ter feito isso consigo mesmo. Nesse mesmo primeiro encontro, K queixou-se de não chorar há 40 anos. Ele disse que queria poder chorar. A última vez foi quando tinha 12 anos e uma coisa terrível aconteceu. Era uma aula de mergulho e todos os meninos da sua classe tinham que mergulhar do trampolim. Ele foi o último e, por algum motivo, não conseguiu pular para mergulhar. O professor de natação o fez ficar na ponta do trampolim enquanto toda a turma assistia. Quanto mais o professor gritava, mais paralisado ele ficava. O resto da turma foi orientado a seguir para a próxima aula. Finalmente, ele pensou que provavelmente só pulou depois de muito tempo, tremendo no trampolim. Quando ele chegou na classe seguinte, os outros meninos estavam fazendo seu trabalho e ele se lembrava de estar sentado no fundo da sala de aula em um estado terrível e chorando durante toda a aula. Ele estava grato ao professor que calmamente continuou com a aula e parecia permitir que ele chorasse. Desde aquele incidente, K disse, ele nunca mais chorou e sentiu isso como uma grande perda para sua vida emocional. Fiquei impressionada que o relato de K sobre esse incidente parecia mais vivo e terrível para ele do que o acidente recente com seu olho. Apesar do intenso medo de análise de K e seu esforço para romper os limites analíticos durante os primeiros meses, ele conseguiu responder a esses comentários de transferência, mas ele me diz que ele se sentia deprimido, suicida, e um dos principais motivos que ele veio à análise é porque ele havia assassinado a sua mãe se ele chegasse próximo dela. Então, ele evitava dizer da sua mãe. Então, o sintoma de ter matado a ele e a sua mãe. Agora, eu vou com o parágrafo. Então, como eu previra, a cooperação dos primeiros meses mudou na marca dos 6 meses. Após a segunda pausa, K voltou e disse que agora se sentaria na cadeira, pois sentia que não podia mais confiar na psicanálise. Isso foi por causa de uma pincelada de insanidade durante a última pausa. Sua maneira de sentar na cadeira dava muitas pistas sobre seus estados de espírito. O início de cada sessão era acompanhado por um esfregar feroz dos olhos com as palmas das mãos, para que eu pudesse ouvir seus olhos sendo chupados para fora das órbitas. Então ele fechava os olhos e afundava na cadeira com a cabeça baixa, enquanto uma mão permanecia como se para proteger os olhos. Quando começava a falar, a mão brincava com os cílios e as pálpebras de uma maneira quase tensa. Era uma imagem tão evocativa que eu ficava bastante hipnotizada pela cena que eu acho que ele estava criando inconscientemente. Ao mesmo tempo, eu tinha consciência de uma reação de sentir repulsa e dor. Era como se eu estivesse vendo toda aquela cena horrenda de Édipo arrancando os olhos e depois caindo em um abismo de doloroso desespero e culpa. O relato de K sobre seus pais e o ambiente doméstico parecia ressoar principalmente com as transferências maternas e paternas em evolução. Havia uma camada poderosa na qual ele vivenciava a analista como uma mãe odiada, fria, frustrante, retraída, obediente e oprimida pela psicanálise, representada por Freud. O pai sádico, volátil, violento, que abusa e humilha K. K carregava uma profunda mágoa contra ambos os pais, que ele sentia como absolutamente justificada. Minha sensação de ter que estar atenta ao humor de K indicava uma reação de contra-transferência à sua família de origem. Era uma sensação premonitória de que algo terrível poderia irromper, talvez como o pai volátil e a mãe passiva que ele descrevia. Isso me leva à sessão que se tornou um prelúdio da fase difícil. Após 18 meses e a quarta pausa, a violência na transferência aumentou. K chegou para a primeira sessão
da maneira que parecia ser a de costume. Tocou a campainha alguns minutos antes do horário e eu abri o portão. Eu ouvia soar o nariz, uma espécie de som de trombeta, como se para me alertar de sua chegada em minha casa. Isso foi seguido por uma abertura bastante barulhenta da porta do banheiro, situada na sala de espera. Era comum que, quando eu abria a porta do consultório na hora certa, K estivesse quase sempre no banheiro. Então, eu ia para minha cadeira e esperava. A sala de espera fica ao lado da entrada do meu consultório, de modo que, quando estou sentada em minha cadeira, não consigo ver a sala de espera. K normalmente me deixava esperando no início da sessão. Ele saía do banheiro, se ocupava com alguma coisa na sala de espera, que parecia ser reorganizando as coisas em sua mochila antes de entrar no consultório e fechar a porta. Havia algo sobre o momento desse início que me informava em que estado de espírito K entraria para a sessão naquele dia. No entanto, depois que o barulho parou, o que geralmente era o momento em que K entrava lentamente na sala, naquela tarde fria de janeiro, nada aconteceu. Ou seja, eu ouvi ficar em silêncio e ficou claro que ele iria me fazer esperar mais tempo do que o normal até ali. Essa sensação emergente de que ele ia ficar sentado na sala foi acompanhada de uma crescente sensação de medo e pânico em mim. Simultaneamente, senti curiosidade em saber por quê. Eu estava sentindo tanto medo. Eu estava sem vê-lo por 3 semanas, eu estava na sala do consultório e ele na sala de espera. E houve um silêncio sepulcral crescente na sala de espera que se tornava cada vez mais ameaçador em minha mente. Procurei, antes de tudo, me acalmar para pensar: por que deveria ter tanto medo? O que poderia acontecer? Nada estava acontecendo. Eu me sentia completamente perdida, sem saber o que fazer. Comecei a refletir sobre o trabalho do semestre anterior em um esforço para descobrir como lidar com a situação. Naquele momento, me pareceu perigoso levantar da cadeira e ir buscá-lo lá na sala de espera. Eu me senti paralisada e, em um esforço para manter minha mente analítica, me vi refletindo sobre o trabalho do período anterior e as várias camadas de transferência. Houvera 2 narrativas significativas do semestre anterior. K havia me contado como se sentia muito envergonhado e culpado por algo que aconteceu 1 ou 2 vezes com seu cachorro, que quando ele tinha 9 ou 10 anos, ele gostava muito da cachorro da família e de vez em quando ele de repente batia nela, fazendo-a choramingar, se encolher e tremer. Depois ele compensava acariciando-a novamente. Ele se perguntava o que era isso. Ele admitiu com vergonha que o que realmente o chocava era a sensação de prazer que sentia com isso, e isso o preocupava. Enquanto eu pensava sobre isso, me perguntei se eu era como seu cachorro, ou era ele se encolhendo na sala de espera. Este pensamento, de alguma forma, me segurou no meu lugar e parecia extremamente importante. Ficar na minha cadeira, no meu consultório, como se fosse a única forma de manter seguro. Essa lembrança surgiu após um curso de primeiros socorros, quando K quase desmaiou ao examinar uma ferida aberta. Ele disse que pensou que tinha o formato de uma vagina. Eu estava em uma espécie de devaneio com essas associações que me acalmaram. Mas então, notando o tempo transcorrido, me dei conta de que teria que decidir o que fazer se ele permanecesse na sala de espera até o final da sessão. Cerca de 5 minutos antes do fim, ouvi K mover-se. Ele então veio meio que de mansinho até a entrada da porta e, na soleira, ainda fora da sala, timidamente me disse que tinha decidido ir embora. Mas achou melhor vir me dizer por quê. Ele disse, apontando para o divã, que não estava pronto para afundar na cadeira, e menos ainda no divã, mas que tinha sido útil ficar lá fora. Ele sentiu um pouco de pânico, mas depois pensou muito, e o que ele estava refletindo era que, durante a pausa, ele tinha feito uma viagem marítima, enquanto no barco caiu numa tempestade violenta. Em sua cabine, ele teve que se segurar com muita força enquanto o barco jogava no mar. Ele disse que ficou muito apavorado e convencido de que iria morrer nessa tempestade. Ele nunca tinha vivenciado um mar tão agitado. Eu disse, eu achava que ele estava me dizendo que, entrando na sala agora, sentia que ele estivesse entrando nesse mar novamente e é que a sua vida estaria ameaçada.
Agora eu vou para a última parte, 18 e 19, e ver a última parte. Mas isso para dizer que, nesse momento, era um prelúdio a 5 semanas do paciente se tornar cada vez mais violento. De fato, ele fica tão violento que eu tive que considerar onde que eu teria que parar o tratamento. E eu busquei consultoria com um colega, e vou falar depois sobre isso na discussão. No pico do que parecia desespero para mim, e todo o projeto analítico, porque eu ia desistir de trabalhar com ele, alguma coisa aconteceu. E eu refiro a isso como um ponto de mutação. À medida em que o K disse que ele ia embora, eu notei que eu comecei a ficar brava com ele, e não com medo. Quando ele começou a dizer que ele queria me chutar no rosto, eu me interrompi e disse que eu achei que ele estava tentando me intimidar e achava que ele queria me fazer sentir com medo. Para minha surpresa, ele ficou chocado por essa afirmação e negou. Eu continuei dizendo que eu pensei que se eu desistisse de trabalhar com ele, seria uma forma mais fácil dele abandonar a análise. Aí ele baixou a cabeça e disse: "A análise é tão desrespeitosa". Eu fiquei furiosa que ele dissesse isso, porque umas 2 semanas antes ele tinha dito que ele não ousaria falar com o analista homem da forma como falava comigo. Aí eu disse para ele que talvez você sinta que, por eu ser mulher, você pode tomar vantagem, tirar vantagem e ser desrespeitoso tanto quanto quiser. E aí, ele ficou muito triste, e a raiva pareceu se dissipar, e ele afundou na cadeira e disse: "Não posso fazer isso". E aí a minha raiva mudou, porque ele parecia super infeliz, como a criatura do Dr. Frankenstein, que disse: "Eu sou mal porque eu sou muito infeliz". E ele também parecia muito humilhado e envergonhado. E aí eu disse: "Eu achei que era eu que você achava que estava sadisticamente trazendo para a sessão todos os dias". E aí, então, ele falou sobre se sentir aterrorizado da análise e aterrorizado que ele fosse enlouquecer. Um pouco depois, as coisas estavam bem, ele estava usando a análise, e uma semana antes de eu viajar de novo, ele ficou no limiar da porta e e eu disse para ele disse: "Eu não vou abrir a boca", e eu falei: "Não faz mal, mas você precisa entrar". Foi a primeira vez que eu fui firme com ele sem ficar brava. E ele entrou, e a partir daí, então ele chegava na hora, deitava e seguia adiante com a análise. No final da análise, ele disse que não entendia o que tinha acontecido, mas que agora se dava conta que ele não sentia que era uma mulher velha que precisava ajuda dele, nem não pensava na mãe, assim. E ele sabia que tinha alguma ideação suicida, mas ele não se sentia ter essa vontade de se suicidar. E esse foi o momento onde ele saiu da análise, porque ele disse que tinha vindo para análise para tratar esse sintoma e agora estava curado. E embora ele tenha reconhecido que poderia continuar a vir, eu acho que ele sentiu que ele tinha feito suficiente. E acho que isso foi uma coisa que eu tive que aceitar. Eu só quero dizer mais uma coisinha. Eu acho que o que eu espero mostrar com esse caso clínico é que eu acho que pela primeira vez esse paciente vivenciou na análise, através da regressão e vivenciando os traumas psíquicos
iniciais, eu acho que de alguma forma eu consegui trabalhar isso na análise. E acho que foi a forma pela qual estou aplicando as ideias do complexo de Frankenstein ao caso de um paciente borderline. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada, doutora Jan. Gostaria, assim, de agradecer imensamente por esse belo trabalho que a senhora acaba de nos apresentar. Agradecer por toda a pesquisa, o estudo que a senhora fez da história de Frankenstein, que sustenta esse trabalho, que é muito detalhada e nos instiga a repensar as diversas dimensões em que as experiências precoces se apresentam para cada um de nós e o quanto elas impactam na estruturação e no desenvolvimento intrapsíquico de cada um. A senhora descreve a mistura entre a mãe e o bebê em desenvolvimento e a importância da estruturação de um mundo interno onde o objeto possa sobreviver e as consequências quando isso não ocorre. Eu entendi que o complexo de Frankenstein como uma criação tão rica da senhora que expressa a não sobrevivência do objeto no seu primeiro estágio de desenvolvimento anterior das relações objetais, né? E que vai se expressar isso no decorrer de toda a vida, muitas vezes como uma organização patológica, em que é anterior a uma diferenciação eu, não eu, numa perspectiva uni ou bidimensional, anterior ao estabelecimento das relações edípicas, que pressupõem uma possibilidade de uma tridimensionalidade. Depois, a senhora vai trazendo na clínica a experiência do trabalho com o adolescente, onde há uma possibilidade de construir ou de reconstruir todas as experiências traumáticas tão importantes, né, nos momentos precoces do desenvolvimento, como uma nova possibilidade potencial, né, de poder reconstruir esses objetos não sobreviventes. E que isso nem sempre ocorre. E a sua experiência tão rica com esse paciente, que foi tão bem descrita, com as suas próprias experiências emocionais durante o tratamento, que é algo que nos toca muito como psicanalistas, porque a gente vive e revive essas experiências nas análises com nossos pacientes. Então, enfim, eu gostaria muito de lhe ouvir, né, de ouvir os colegas e de lhe ouvir sobre essa experiência que é eminentemente vivencial do psicanalista, né, de poder trabalhar com pacientes com experiências tão esgaçadas, né, nas suas vivências precoces, com a possibilidade de reconstruir isso também no momento psicanalítico. Eu lhe agradeço muito. Eu não sei se a senhora gostaria de falar mais alguma coisa nesse momento ou podemos abrir para os colegas. Eu quero agradecer muito pelos seus comentários e você realmente entendeu o que eu queria dizer. Isso, a sua resposta ilumina as minhas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Jan. Eu não sei, Grayson, se nós temos algumas pessoas já para participar ou para comentar alguma coisa. No momento, não temos nenhum inscrito, então acabou de aparecer um inscrito. Posso chamá-lo? Pode, claro. José Carlos Caliche. Bom dia, Caliche. A palavra é tua. Bom dia, Mary. Bom dia, Jan. De novo, um prazer estar aqui conversando contigo num trabalho denso e impactante, né? É um trabalho que, assim como tu disseste, que é difícil ler o trabalho a biografia da Mary Shelley, o teu trabalho também tem uma dificuldade de ser lido pelo impacto emocional que ele provoca, né? Desde a descrição
da Mary Shelley e o Frankenstein, até a situação com o paciente, que também é uma situação difícil, e que tu comentaste na supervisão, a coragem da pessoa que trouxe o caso, por trazer um caso que teve muitas dificuldades, né, e que não teve uma interrupção, mas esse caso que tu traz também tem um caso que precisa de muita coragem para ser trazido pelas inúmeras questões que ele traz. Mas, como tu pedisse para conversar sobre a teoria, né, eu primeiro me lembrei da ideia do Lacan, do corpo despedaçado, né, e da François Dolto, que faz um desenvolvimento também sobre isso, né, e da necessidade de integração desse corpo para se ter a primeira noção de eu, né? E a ideia de corpo despedaçado, ela, quando não se integra, ela pode ser lida como a composição de um Frankenstein psicológico, né? Que não é nem psíquico ainda. É um Frankenstein que tem partes do corpo aglomeradas, né? Sem que elas tenham adquirido a significação psíquica que cada parte do corpo vai ganhando à medida que o trabalho, vou usar o recurso do objeto sobrevivente intrapsíquico, né? Que à medida que o trabalho do objeto sobrevivente intrapsíquico faz com cada parte do corpo, né? Isso dá vida, vitalidade e um significado psíquico para cada uma das partes do corpo e a integração delas, né? Então, eu lembrei desse importante conceito, que está ligado à fase do espelho, à maneira como tanto o Lacan, de forma diferente, mas os dois falam sobre a integração do corpo e principalmente o corpo despedaçado, né? E que talvez a contribuição que tu estás trazendo seja na linha de que objeto interno, né, faz essa integração e dá o significado de cada parte, né, que antes é vivida como nem psíquica e nem integrada. Mas isso para começar a conversa, né? Talvez na continuação eu possa trazer outras ideias, mas queria ficar com isso para deixar que outras pessoas também contribuam. Obrigado, Calixto. Vamos ouvir a doutora Jan, porque realmente tem mais pessoas que vão querer participar. Doutora Jan. Yes, thank you very much, José, because Obrigado, Calixto. Eu realmente penso que essa área do trabalho de Lacan é muito interessante. E, como eu já disse, é um trabalho em andamento. E foi um pouco longo o texto, mas eu quero desenvolver essa ideia. Então, eu tenho que passar pelo trabalho de Lacan, que ajuda muito. Mas, claro, o Winnicott fala sobre a psique que habita o soma. Eu acho que isso é uma coisa profundamente quebrada, é uma boa forma de dizer, que não foi integrada por causa da mente da mãe. E acho que se relaciona ao pai também. Essa mãe foi educada pela mãe que tinha vergonha, sem um pai, então não conhecia o pai. Eu acho que o pai foi negado na mente da mãe, o que acrescentou as dificuldades de ela criar o filho, o meu paciente. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais ele queria matá-la. Tem muito mais que eu poderia trazer para o material em relação às fantasias dele sobre a mãe.
Mas muito obrigada por esse comentário. Vai ser uma contribuição muito boa para aumentar a teoria ou aprofundar a teoria. Obrigada. Nós temos 2 colegas inscritos e eu gostaria de pedir para o Grayson colocar na tela o Dr. Nazur e a doutora Kátia Radke. Nazur. Pode começar, Nazur, por favor. Bom, primeiro, realmente reafirmar a satisfação, né, o prazer em ouvir a doutora Jan, desde o caso de manhã até agora, e realmente esse caso nos causou um impacto no quanto ambos puderam se tocar e se permitir uma certa mistura no sentido de acolher a intensidade dos sentimentos, do que despertou, né, de algo aterrorizador, o medo da loucura dele. E eu fiquei pensando, né, que esses sentimentos transitaram na mente dele, da analista, e puderam, de alguma forma, ser colocados em palavras, né? E eu fiquei pensando, inclusive, no que a senhora colocou agora, né? do analista como facilitador, né? E dessa mistura, né, que ocorre entre a mãe, né, que permite o papel da mãe em moldar, não bem moldar, mas permitir que a mente do bebê se molde e prospere um gesto espontâneo, como facilitador do moldar-se da mente do bebê e o prosperar de um gesto espontâneo. E eu pensei se nesse momento que ele disse que ajudou e que foi colocado, né, que ele precisava entrar, que ele não precisava falar, analisar, mas precisava entrar, e ele disse que resolveu uma etapa e não precisava, nesse momento, continuar. E eu pensei que, se esse respeito do movimento dele não é algo nesse sentido, de permitir esse prosperar de um gesto espontâneo, né? De aspectos talvez não nascidos dele ou que não foram organizados dentro de um ritmo dele. Bom, era isso e parabéns, muito obrigado. Thank you. Podemos ouvir a Kátia agora, doutora Jane? Depois a senhora comenta os 2? Yes, okay. Kátia, por favor. Obrigada, Mary. Bom, doutora Jan, queria lhe dizer que achei muito comovente o seu texto, a partir da Mary Shelley, assim como o seu material clínico do paciente K. Então, o que eu fiquei pensando e gostaria de lhe ouvir seria sobre esse aspecto traumático, desde vivências emocionais precoces, quem sabe a vivência de colapso, né? E a impossibilidade desses pacientes de sentirem esperança. O que talvez eu fique pensando que, por si só, poderia se constituir, passar a existir, a partir da relação analítica, através da sobrevivência intrapsíquica do objeto, e que, quem sabe, essa experiência seja oportunizada pela primeira vez na relação analítica com pacientes traumatizados muito precocemente. Obrigada. Doutora Jane, por gentileza, a palavra é sua. Thank you. Yes, thank you very much. Obrigada por ambos os comentários. Eu acho que estão muito conectados, porque o que vocês, de forma tão sensível, entenderam foi o meu trabalho psíquico. E era isso que eu queria demonstrar.
que se o analista não se torna psiquicamente envolvido com o paciente e passa por um trabalho psíquico, aí não pode haver análise, de uma certa forma. E eu penso que o que você disse, Dr. Nazur, eu acho que é verdade. Eu acho que meu paciente se deu conta que eu estava forte, eu estava mais forte. Eu não era como a mãe, aquele objeto arcaico. Eu consegui dizer, está na hora de entrar e começar a trabalhar. Porque antes disso, eu estava intimidada, tinha medo na conta transferência. Eu quase parei a análise dele, de tanto medo que eu tinha. Uma vez que eu não estava mais com medo, ele pôde me ver diferente. Então, ele pôde criar a sobrevivência do objeto na forma como a Kátia disse, mas pela primeira vez, eu acho. Eu acho que foi pela primeira vez, sim, no tratamento analítico. E, de uma certa forma, é muito difícil explicar isso para as pessoas que nunca fizeram análise. Eu acho que tem que ser analista para entender que esse é o tipo de trabalho emocional que vocês têm que fazer. E foi muito difícil, da forma como nós vimos durante a supervisão hoje de manhã. E eu acho que a ideia de esperança, uma vez que ele pudesse sentir a esperança, gradualmente melhorou para ele. Eu acho que ainda tem muito mais trabalho a ser feito, não tinha acabado, mas ele chegou num ponto onde alguma coisa tinha ficado tão diferente. Muito obrigada. Grayson, não sei se nós temos mais alguém que queira comentar, mas enquanto talvez alguma outra pessoa queira participar, eu gostaria de reforçar, né, um pouco isso que a doutora Diane falou agora, da importância do analista poder sobreviver ao paciente, né? Que isso é uma condição muito importante, né, dentro do momento da análise, porque é só a partir disso que a análise pode se manter e que o paciente possa ter alguma esperança. Nós temos mais uma colega que quer participar. Eu vou pedir para o Grayson chamar a Kátia Mello. Kátia? Por gentileza, a Kátia pode falar? Obrigado, Mary. Bom, obrigado pela oportunidade de poder conversar, obrigado por todos esses ensinamentos desde ontem. Eu me animei a comentar algo que eu venho pensando desde ontem, mas especialmente desde a supervisão e agora com essa conferência também, que vai na direção dos aspectos concretos necessários para que se chegue a esse nível de regressão que a doutora Diane comentou, os aspectos talvez fragmentados do corpo, ou aspectos, vamos dizer, objetos da sala de análise de criança, ou atuações objetivas nos pacientes adultos, como foi no caso desse relatado agora, não é? Então, eu gostaria de comentar e ouvi-la um pouco mais, doutora Diane, sobre isso, sobre esses aspectos que a gente naturalmente tenta integrar de forma intrapsíquica ou interpsíquica e mesmo transpsíquica, mas desses aspectos concretos que são tão difíceis, mas tão necessários para se completar uma pessoa de forma integral. Então, achei muito interessante e, para mim, fez bastante sentido, esse que é um aspecto que eu sempre penso. Obrigada.
Doutora Jan. I'm not quite sure. I completely Eu não sei se eu entendi completamente ali, mas eu acho que a pergunta que eu estava falando sobre os aspectos concretos, eu não sei o que você quer dizer com isso, esses aspectos concretos. Aspectos concretos que eu digo são as partes fragmentadas do corpo que não estão integradas, concretos no sentido de que são partes, vamos dizer, do self-ambiente, mas que de fato estão ali, né, na sala de análise, por exemplo, das crianças, são objetos, são as tintas, são as massinhas, a massa de modelar, não é? Na atuação dos adultos, nos acting outs dos adultos, são essas partes, vamos dizer, que são percebidas ou mais facilmente encenadas de forma mais objetiva do que subjetiva. Eu acho que são aspectos importantes, evidentemente, não em oposição objetivo-subjetivo, mas que facilmente se percebe mais dessa forma, mais objetivamente percebida. Como isso está, assim como as partes do corpo, um braço solto, um nariz, um olho solto, pode, como isso facilmente, então, da maneira como a senhora descreve, pode nos ajudar a pensar de que forma a gente deve olhar para esses aspectos, não somente como subjetivamente percebidos, mas uma maneira mais objetiva, mais uma outra maneira de integrá-los. Era só nesse sentido, se a senhora vê desta forma também. Sim, eu acho que talvez eu dissesse que está relacionado ao que eu acho sobre isso, essa atualização projetiva. O que é, digamos, ter esse acting out ou não na relação analítica? Se é uma repetição, mas não exatamente uma repetição da palavra. É uma elaboração no contexto da transferência e contra-transferência. Talvez seja isso que você esteja mencionando. E eu acho que, sim, está certo. Algumas coisas que nós estamos contendo e nós nos disponibilizamos numa situação analítica para que qualquer coisa que aconteça, a gente não sabe o que vai acontecer e nós não sabemos sobre essa projeção do acting out, mas vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. E é isso que vai nos ensinar sobre a psique do paciente intrasubjetivamente. Como você disse, não é intrasubjetivo nem intersubjetivo, é relacional, está no contexto de uma relação. E quando eu fiz a pesquisa, eu ainda estou fazendo pesquisa, né, sobre Mary Shelley, e eu achei extremamente doloroso, e eu não sei por que eu estou fazendo, mas isso deve ter alguma coisa a ver comigo, deve haver alguma coisa que está acontecendo comigo em como ela vivia. Ela era escritora, eu sou escritora, obviamente é uma mulher brilhante, muito interessante. Ela também ela teve 5 gestações e apenas um bebê sobreviveu. Então, eu me comovi com essa situação terrível. Eu tive sorte de ter nascido 100 anos depois, então eu não passei pelo que as mulheres passavam no século XIX ou XVIII. E tem vários outros motivos, né? Mas tem alguma coisa que é a regressão que nós temos que fazer em nós e a exploração que nós temos que fazer relacionada aos nossos objetos sobreviventes e não sobreviventes. E eu acho que se não fizermos isso,
não somos vivos como analistas, e nós temos que estar vivos como analistas em todo o trabalho que nós fazemos, mas muito obrigado pelos seus comentários. Bom, doutora Jan, eu Well, tenho Dr. Abraham, a terrível tarefa de interromper, né? Porque o relógio nos mostra que está na hora, mas eu gostaria de voltar a agradecer em nome da Diretoria da Infância e Adolescência, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a sua disponibilidade para participar do nosso simpósio e trazer a sua contribuição tão interessante, tão importante para a psicanálise atual. Eu não sei se a senhora gostaria de falar mais alguma coisa. Mary, eu acho que agora fazemos um encerramento. Sim, eu só pensei da doutora Diana poder encerrar para nós passar para o encerramento. A doutora Diana, algum comentário que a senhora gostaria de fazer? I just want to say sim, thank eu só quero agradecer a todas vocês pelos seus comentários. Eu ficarei muito contente em receber outros comentários. Eu tenho um site lá, vocês podem escrever seus comentários. É muito frutífero para o meu trabalho e agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Kátia, podemos passar então para o encerramento. Obrigada, Mary. Em continuidade ao agradecimento já feito pela Mary, eu gostaria de agradecer imensamente, doutora Jan, pela sua presença tão rica, pela sua consistência e delicadeza ao nos trazer as suas ideias, tanto nas suas conferências como na supervisão clínica. A Diretoria de Infância e Adolescência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre sente enorme gratidão pela sua participação tão efetiva no nosso 25º Simpósio da Infância e Adolescência. O seu passeio pelos vários paradigmas da psicanálise, bem como a sua clareza clínica, certamente ficarão para sempre dentro de nós. Queria comunicar que todos os inscritos no simpósio receberão as 2 conferências proferidas pela doutora Diana Abraham. Agora, então, no encerramento, eu gostaria de poder comunicar a colega vencedora do prêmio Zaira Bittencourt Martins, que será agora, então, publicamente conhecida e que terá o seu trabalho publicado na nossa revista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Grayson, por favor, tu podes colocar na tela a colega Maria Cecília Pereira da Silva, que muito nos honrou com o envio do seu trabalho, agora então premiado, O Lugar dos Pais na Psicanálise de Bebês e Crianças, de coadjuvantes a coatores principais do processo analítico. Doutora Kátia, ela não está presente na sala no momento. Bom, infelizmente, então, de todo modo, sentimos uma pena que a Maria Cecília não esteja, mas ela é a vencedora, o trabalho premiado do nosso 25º simpósio. Doutora Chegou, Jan... doutora Kátia. Então tá. Um momentinho, ela está aparecendo. Maria Cecília. Eu estava aqui, como não? Tu escutaste a nossa felicidade de poder ter contado com o teu trabalho, que fará parte da nossa revista, como trabalho prêmio do 25º Simpósio da Infância e Adolescência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Meus e nossos parabéns. Kátia, eu queria dizer que eu costumo brincar que eu sou um pouco da SPPA. Com tantos amigos queridos, é uma alegria
escutar essa notícia, né, de que o trabalho recebeu esse prêmio tão querido. Muito obrigada. Muito obrigada também por todas as palavras tão incríveis que a gente pôde ouvir nas conferências da doutora Jan. Nós é que te agradecemos e te sentimos uma co-irmã. Parabéns. Parabéns de novo, doutora Jan, muito obrigada, muito agradecidos todos as suas brilhantes ideias e a todo esse final de semana que a senhora nos oportunizou. Até breve, quem sabe presencialmente. Obrigada. Thank you. Thanks. Obrigada.